Deus é o refúgio, a fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não teremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e expulgem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a Temanha. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Expediente, momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 79 em sua redação final, 5.827. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, nós adentramos na Casa de Lei com o projeto 108/2010, que denomina a Avenida Universitária em nome do senhor professor Valdir Emerico Portilho. E houve um erro de redação no nosso projeto, onde nós erramos a rotatória aqui no projeto, e nós vamos pedir a Vossa Excelência a retirada do projeto para que a gente adentre com ele novamente nas próximas sessões. Considere retirada o projeto de lei 108. Lei número 5.827/2010 dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários da FESURV, Universidade de Rio Verde, junto ao IPARV. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica a Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, FESURV, autorizada a celebrar o parcelamento de seus débitos junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Funcionários do Município de Rio Verde, IPARV, relativos aos períodos compreendidos entre os meses de setembro de 2009 a julho de 2010, concluindo o 13º salário referente ao exercício de 2009, ao valor total de R$ 3.627.891,52. Parágrafo único. Os débitos referidos ao caput deste artigo são aqueles originários de contribuições sociais retidos no segurado e não repassados, bem com a respectiva parte patronal, que os encontravam em situação de inadimplência. Artigo 2º. A dívida oriunda dos parcelamentos mencionado no artigo anterior será consolidada em termo de ajustamento de conduta com intervenção do controle do Ministério Público do Estado de Goiás, do IPARV. Parágrafo 1º. O montante do débito será atualizado até a data da assinatura do termo de ajustamento de conduta, proporcionalmente em 6% ao ano, acréscimo do IPCA, índice de preços ao consumidor amplo medido pelo IBGE. Parágrafo 2º. Todos os débitos levantados pelo IPARV deverão ser confessados e formados irretratável e revogável. Parágrafo 3º. O termo de ajustamento de conduta que regerá esses parcelamentos será revisto anualmente, acompanhado da capacidade de pagamento a ser demonstrada pela FESURV. Artigo 3º. O parcelamento após a sua consolidação e atualização será realizado 240 parcelas mensais e consecutivas, devendo os valores a serem atualizados a cada ano, atualizando o índice IPCA médio pelo IBGE acrescido de uma taxa de 6%, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo único. A revisão dos valores em parcelamento será anual e realizada em junho de cada exercício após a divulgação do índice do IPCA por parte do IBGE. Artigo 4º. As prestações serão exigíveis até 30 dias de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, caso este recaia em dia que não seja útil. Artigo 5º. O parcelamento que trata esta lei será rescindido nas seguintes hipóteses. Primeiro, inadimplemento por mais de 3 meses consecutivos ou não.
2. Atraso no recolhimento de qualquer das contribuições mensais corrente por mais 3 meses. Artigo 6. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde e Goiás, aos 17 dias do mês de setembro de 2010, elegir Casa Grande Perpétuo Garcia, presidente, James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da lei número 5.827, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. É o secretário que faça a leitura da redação final da lei 5.828. Lei 5.828 dispõe sobre alteração do plano plurianual para o período de 2010 e 2013. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterada a Lei 5.726 de 2009, de 28 de dezembro de 2009, que institui o plano plurianual para o quadriênio 2010 e 2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, para o período de 2010 e 2013, na forma dos anexos que acompanham esta lei. Artigo 2º. As codificações do programa de ações deste plano serão observadas nas leis diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que modifiquem. Artigo 3º. As prioridades e metas para o ano de 2011 e 2013, conforme estabelecido nas leis diretrizes orçamentárias LDO, estarão contidas na programação orçamentária das leis orçamentárias anuais LOA. Artigo 4º. A exclusão ou alteração dos programas constantes desta lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico, observado o disposto no artigo 6º desta lei, parágrafo único. O projeto conterá o mínimo na hipótese de 1. Inclusão do programa A. Diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender, como o B. Indicação dos recursos que financiarão os programas propostos. 2. Alteração ou exclusão de programas, exposição de razões que motivaram a proposta. Artigo 5º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal até dia 15 de abril de cada exercício relatório de avaliação do plano plurianual. Parágrafo 1º. O relatório conterá no mínimo 1. Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do plano, explicitando-se por acaso as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados. 2. Demonstrativo por programa e por ação de execução física e financeira do exercício anterior e acumulada, distinguindo-se as fontes dos recursos oriundos. A. Do orçamento fiscal e da Seguridade Social. B. Das demais fontes. 3. Demonstrativo por programa e parte de cada indicador do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final do previsto. 4. Avaliação por programa de possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador de cumprimento de metas fiscais, de previsão de custo para cada ação relacionando, se for o caso, medidas corretivas necessárias. Parágrafo 2º. Para fins de acompanhamento e a fiscalização orçamentária que se refere ao artigo 166, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, será assegurado ao órgão responsável acesso irrestrito para fins de consulta ao Sistema de Informações Gerais de Planejamento e do Plano Plurianual. Artigo 6º. A inclusão, exclusão e alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos de orçamento da União, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor respectivo por programa. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a 1. Efetuar a alteração de indicadores do programa. 2. Incluir, excluir e alterar outras ações respectivas, metas exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do município. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 17 dias do mês de setembro de 2010. Elegir Casa Grande Perpétuo Garcia, presidente, James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da lei número 5.828, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão. O contrário manifesto colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da lei 5.829. Lei 5.829. Altera a lei 5.632 de 2009. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a lei 5.632 de 2009, de 26 de junho de 2009, passando seus artigos 1º e 2º a vigorarem com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$3 milhões, observadas as disposições legais e contrárias em vigor para as operações de crédito do Programa de Intervenções Viárias, PROVIAS. Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos no âmbito do
do Programa de Intervenção Viárias, Provias, nos termos das resoluções número 3.688, 19 de 2 de 2009 e número 3.752, de 30 de 6 de 2009, âmbito do Conselho Monetário Nacional. Artigo 2º. Para o pagamento do principal juros e juros encargos da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta corrente mantida em sua agência a ser indicado no contrato onde são efetuados os créditos e recursos do município, na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas, os depósitos montantes necessários à autorização e o pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo 1º. No caso de os recursos do município não serem depositados no Banco do Brasil, fica a instituição financeira depositária autorizada a debitar, posteriormente transferir os recursos a crédito do Banco do Brasil nos montantes necessários à amortização de pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados nas formas estabelecidas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Fica a dispensa da emissão de nota de empenho para redução das despesas que se refere a este artigo nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 2º. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de publicação. Salvo da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, a 17 de mês de setembro de 2010. Ereci Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. Jaime Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.829, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé, aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.830. Lei 5.830/2010, altera a Lei 5.633/2009. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a Lei 5.633/2009, de 26 de junho de 2009, passando a seu artigo apresentar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar 1.402 metros quadrados do imóvel caracterizado como uma área de terrenos para construção com a área total de 1.949,75 metros quadrados, que se localiza no conjunto Morada do Sol, a rua Demar Lemes, objeto de transcrição R1, matrícula 14425 no CRI local, alterando-se consequentemente a sua destinação, passando a fração desafetada para o patrimônio disponível passível de alienação de qualquer título. Artigo 2º. Revogadas as disposições contrárias, notadamente a Lei número 5.721 de 2009, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 de mês de setembro de 2010. Ereci Casagrande Perpétuo Garcia, primeiro presidente. Jaime Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a lei, redação final 5.830 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto da redação final da Lei 5.831. Lei 5.831/2010. Autoriza a desafetação de imóvel que uso comum e permuta que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a desafetação de 622,49 metros quadrados da Avenida João Paulo I, no Parque das Laranjeiras, apresentando a área desafetada 30,06 metros de frente para a Rua Chavante, 28,11 metros com os lotes 21 e 22 do bairro de Lourdes, 13,40 metros mais 8,30 metros com o lote 1 do Parque das Laranjeiras, 22,55 metros com o lote 24 do bairro de Lourdes. Artigo 2º. Efetivada a desafetação a que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a permutar a área desafetada pelo lote D, quadra 50, do Jardim Presidente, com a área 701,40 metros quadrados, localizada na área de preservação permanente de propriedade de Fabrício Elmar de Souza, sucessor de Maria Augusta de Souza, que por sua vez adquiriu o imóvel de donatário do município. Artigo 3º. Esta lei poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo e entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições contrárias. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 de mês de setembro de 2010. Ereci Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. Jaime Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.831, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanecer como estão. Os contrários se manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.832.
Lei 5.832/2010. Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Capítulo 1. Da criação do fundo. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Rio Verde, FMDURV, de acordo com a Lei nº 5.318/2007, de 6 de setembro de 2007, que dispõe sobre o Plano Diretor de Processo e Planejamento do município de Rio Verde, com a finalidade de financiar o sistema de planejamento municipal, principalmente 1. Na promoção do desenvolvimento de qualidade de vida do ambiente urbano, 2. E rural, 2. No cumprimento da função social da cidade, 3. Na valorização de espaço público, 4. Na elaboração de implantação de gerenciamento do Plano Diretor de Rio Verde. Capítulo 2. Da gestão do fundo. Artigo 2º. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Rio Verde ficará subordinado diretamente ao gestor de políticas públicas de desenvolvimento urbano, sendo ele também o gestor do fundo. Capítulo 3. Das distribuições. Artigo 3º. São distribuições do gestor do fundo. 1. Gerir o fundo e sugerir política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho da Cidade de Rio Verde. 2. Submeter o Conselho da Cidade de Rio Verde ao plano de aplicação financeira e física dos recursos do fundo. 3. Submeter... 4. Acompanhar e controlar e avaliar a execução física do plano de programas de projeto para aplicação do fundo. Capítulo 4. Dos recursos do fundo. Artigo 4º. Para o planejamento do controle da gestão de promoção do desenvolvimento urbano do município de Rio Verde, dotará o fundo criando o orçamento municipal do órgão, observadas as disposições previstas na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, a Lei Complementar de 101/2000. Os recursos que compõem o fundo serão depositados e movimentados em instituição oficial em cumprimento ao artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal, em conta denominada no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano de Rio Verde. Capítulo 5. Das despesas do fundo. Artigo 7º. Os recursos financeiros do fundo serão destinados à aplicação de respeitado o artigo 1º desta lei, conforme a prioridade definida pela lei do Poder Executivo, inclusive. Capítulo 6. Das disposições finais. Artigo 8º. Os programas de aplicação dos recursos financeiros do fundo serão revistos periodicamente de acordo com os objetivos do Plano Diretor de Rio Verde. Artigo 9º. O saldo positivo do fundo apresentado em balanço anual será transferido para o exercício seguinte do seu próprio crédito. Para atender às dispostas nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito adicional para a operacionalização do fundo baseado em ações a serem desenvolvidas, estimado as receitas e fixando as despesas. Artigo 17. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 de setembro de 2010, Erecídio Casagrande Perpétuo Garcia, presidente, James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.832 e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Luiz César. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Eu não pedi pela ordem não, senhor presidente. Eu já sabia que você Mas não queria agora eu vou falar. pedir pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, interessante, ontem houve uma conquista dos professores da rede de ensino municipal nessa Casa de Leis, uma conquista árdua, trabalhada, discutida com a Comissão de Educação dessa casa. Sei que não foi o que eles queriam totalmente, mas 50% das suas reivindicações foram atendidas, graças ao trabalho dessa Casa de Leis. Mas me preocupou muito, senhor presidente, ontem, que nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas professoras no plenário da casa, enquanto estava sendo feita a leitura do projeto de lei. E o que nos preocupou muito, vereador Newton Lamas, e aqui eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, a rejeição que se encontra esse atual secretário de Educação, o concunhado do prefeito Juraci Martins. É impressionante, senhor presidente, todos os professores e professoras que eu conversei aqui ontem, reclamando da falta de educação do secretário de Educação. Eu acho que a bancada governista, que dá sustentabilidade a esse governo, e quando se dá sustentabilidade ao governo, consequentemente está dando sustentabilidade ao secretário de Educação também, precisa rever
esse assunto. Porque os professores, que são as pessoas primordiais de uma administração pública, que estão cuidando do nosso futuro, educando as nossas crianças, eles precisam ter orgulho do seu chefe, falar a língua do seu chefe e gritar o nome dele em todas as escolas que eles dirigem. E é diretor, é secretária, é professor, todos com a mesma contrariedade. Se a gente escutasse de um ou de outro, senhor presidente, a gente podia dizer que era problema pessoal, mas não. Todos aqueles que nós tivemos condições de conversar fizeram a mesma reclamação para nós. Então eu quero deixar essa observação, estou trazendo isso no plenário da casa, porque é um assunto de um grande desgaste que ele passa e que reflete, sem sombra de dúvida, na administração das escolas municipais do nosso município. Então eu deixo aqui as minhas palavras, o líder do governo, pedindo a Vossa Excelência que converse com a bancada para que vocês levem esse problema ao prefeito. Por ser parente, às vezes não consegue enxergar, senhor presidente, o que está acontecendo, né? Então, às vezes, está na hora de trocar, começar a fazer mudança. Eu não faço parte do governo, não tenho condição de indicar e nem reivindicar nada nesse governo. Mas eu defendo, sim, a classe dos professores, que eu sei que são pessoas qualificadas, competentes e que dedicam a sua vida à educação por amor, porque o salário é sem sentido. Muito obrigado. Outro. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar a direção que foi o encontro do nosso secretário. Foi uma comissão formada por Vossa Excelência, o Zé Henrique, Irã Caixote, Irã Cabral. Mas ontem me deixou meio descontente, senhor presidente, porque nós sabemos que vocês tiveram, desde o começo da manhã de ontem até no período final da tarde, mas que não foi, parece nos olhares dos professores, nos cochichos dos professores, que não foi tudo resolvido. Eles ainda ficaram insatisfeitos com alguma coisa. Eu não sei porquê, mas tem alguma coisa que não entrou, vereador Cezinha, no pacote que eu estava esperando. E depois vem a comissão falar que foi resolvido. E não ficou resolvido. Do meu jeito, não ficou resolvido. Até porque, se ficou para colocar emendas, parece que ficou mais ou menos como o secretário quer. Com todo o respeito que eu tenho ao secretário, comigo ele toda a vida foi muito educado, foi um excelente secretário para falar comigo, mas não ficou resolvido. E eu diria também ao vereador Luiz César que, pelos 2 anos que eu estou ao lado do prefeito Uracy, eu não passava mal na cabeça, não. Se chegar uma comissão e falar com ele para que o nosso secretário seja mais bondoso com os professores, seja mais bondoso com a classe, sem sombra de dúvida o prefeito vai acatar as medidas e falar com ele. Mas eu quero deixar meu descontentamento aqui com a direção dos vereadores que foram no encontro dele, que não ficou muito resolvido. Os professores parecem que engoliu meio na marra. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência. Presidente, eu pedi pela ordem, só para dizer para o nobre, grande vereador Newton Lamas, nosso amigo, que o secretário municipal de Educação, de Esporte, de Lazer e Cidadania, não sei mais o que, e Juventude, só recebeu os professores graças à interferência da Comissão de Educação dessa casa. O vereador Irã, o vereador Elias Terra e a vereadora José, que compõem a comissão. Porque a comissão tinha protocolado, e eu tenho cópia, no dia 2 de setembro, para que pudesse discutir com ele, de forma pacífica. E isso não aconteceu. Ele, o rei de França, estava bloqueado, blindado, e não atendia ninguém. Ele só atendeu
porque o vereador Elias Terra ligou para ele e marcou uma reunião. E, segundo informações, ele esperava que só fosse a comissão da Câmara conversar com ele. Ele falou, bom, a comissão vem aqui, eu converso os meus colegas, meus amigos da bancada governista. Mas aí não, a comissão de professores também foi. Então é bom que fique registrado que a conduta do secretário precisa ser revista. Realmente, de tal forma que nós protocolamos uma impugnação ao concurso, estamos estudando o que vamos fazer. Os amigos da jurídica. E ele nem respondeu, nem sequer, ele devia ter dito, olha, a sua argumentação não procede. E eu tenho a maturidade e a humildade, então tá bom. Então tá no artigo tal, o parecer tal. Então não, ele realmente precisa ser revisto. E foi quase que unânime, quase que unânime. E a gente tem visto isso porque algumas pessoas foram reclamar para ele, presidente, dizendo que o salário estava pouco, porque estava reduzindo. Ah, então presta concurso, então faz isso. Mas não é por aí. É preciso dar condições. E eu aqui nesta casa, todo mundo sabe, como nós fomos, eu e o vereador Cezinha, críticos em relação às ações, não a pessoa do Paulo Roberto, mas a ex-secretária deu condições para todo mundo, naquele momento, fazer curso superior. E isso hoje não está acontecendo. Então, eu quero cumprimentar de forma muito especial a vereadora Maria José, o vereador Irã Cabral, o vereador presidente da comissão Elias Terra, que marcou a reunião. Porque, senão, não sei o que ele teria, qual era a estratégia dele. A Câmara rejeitar, a Câmara não votar, ou não aprovar do jeito que estava. Se não fosse a comissão, a reunião não teria acontecido. Muito obrigado, senhor presidente. Lei 5.833/2010 altera a Lei 5.730 de 2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA de 2010 2013, Lei 5.590/2009, de 26 de maio de 2009, Lei Diretriz Orçamentária LDO para 2010, número 5.742 de 2009, de 28 de dezembro de 2009, Lei Orçamentária Anual LOA de 2010 e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Artigo 1º. Ficam inclusas as metas e ações da Lei número 5.726 de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA de 2010 2013, órgão 16, Fundo Municipal de Saúde, unidade 1633, Fundo Municipal de Saúde, programa 5024, Programa de Saúde, ações 2586 e manter o Conselho Municipal de Saúde. Artigo 4º, artigo 3º, artigo 2º, ficam por força da presente lei autorizado a abertura de créditos especiais no valor de R$50 mil para a cobertura de despesas de seguintes dotações. Pela ordem. Vereador Luiz César. Senhor presidente, eu vou ter que me ausentar por algum tempo. Provavelmente não vai dar para mim voltar, que eu acabo de receber a notícia que faleceu um familiar de uma assessoria minha, da minha assessora, e eu vou me retirar para me dirigir até a casa dela. Seja à vontade, vereador, e com certeza essa casa deseja a Vossa Excelência boa sorte nessa empreitada de deputado, e a nossa esperança que Vossa Excelência saia vitorioso nessa eleição de outubro para deputado estadual, que para essa casa será muito importante. Vereador Celso. Senhor presidente, aqui convoca o primeiro secretário para que assuma os trabalhos. Secretário James para assumir os trabalhos aqui dessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Newton Lamas, futuro presidente. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para pedir a Vossa Excelência que eu precisava me retirar um pouco para me resolver alguma coisa minha na rua, se é possível ou não. Excelência é líder de governo e tem que permanecer até o final da sessão. Obedecerei, obrigado. Vossa Excelência não é candidato? Ficam inclusas as metas e ações na Lei 5.726 de 2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA de 2010 e 2013. Ficam, por força do presente lei, autorizada a abertura de créditos especiais, valor de R$1.000, para cobertura de despesas da seguinte dotação. Para cobertura de créditos abertos no total de R$1.000, será deduzida a seguinte dotação. Ficam inclusas as metas e as ações na Lei 5.726 de 2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010 e 2013. Ficam, por força da presente lei, autorizada a abertura de crédito no valor dos R$270 mil para cobertura de despesas seguindo dotação. Ficam inclusas as metas e as ações
na Lei 5.726 de 2009, 28 de dezembro de 2009, Plano Piloto PPA 2010-2013. Ficam, por força da presente lei, autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$20 mil para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Para a cobertura dos créditos abertos, o total de R$20 mil será reduzida na seguinte dotação. Artigo 24. Ficam inclusas as metas e ações Lei 5.726 de 2009, 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. 25. Artigo. Ficam, por força da presente lei, autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$100 mil para a cobertura de despesas na seguinte dotação. Artigo 26. Para a cobertura dos créditos abertos, total de R$100 mil será reduzido a seguinte dotação. Artigo 27. Ficam inclusas as metas e ações em Lei 5.729 de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Artigo 28. Ficam, por força da presente lei, autorizada a cobertura de créditos especiais no valor de R$15 mil para a cobertura de despesas na seguinte dotação. Artigo 29. Para a cobertura de crédito aberto total de R$15 mil será deduzida a seguinte dotação. Artigo 30. Ficam inclusas as metas e ações na Lei 5.716, 99, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na Lei 5.726, Plano Plurianual PPA 2010-2013, Lei 5.590 de 2009, Lei de Diretriz Orçamentária LDO, Lei 5.742 de 2009, Lei Orçamentária Anual LOA. Esta lei vigorará a publicação, sai da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 de setembro de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei número 5.833, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanecer como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.834. Lei 5.834, 2010, altera a Lei 3.472, 97. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova artigo 1º, artigo 2º, inciso 4, 3º, 6º e 8º da Lei 3.472, 97 e 18.497, que serviu à criação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, passarão a apresentar da seguinte forma. Artigo 2º. Compete o Conselho Municipal de Alimentação, COMAI, receber relatório anual de gestão do Plano Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, e emitir parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do programa. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, COMAI, terá a seguinte composição. 1. Representante indicado pelo Poder Executivo. 2. Representante de entidade docente. 3. Representante de discentes de trabalhadores na área de educação. 4. Representantes de pais e alunos indicados pelos conselhos escolares. 5. Representantes indicados pelas entidades civis organizadas. Parágrafo 1º. Os membros que se referem aos incisos 2, 3, 4 e 5 desses artigos serão escolhidos em assembleias realizadas para este fim, específica registrada em ata. Parágrafo 2º. Cada membro titular do COMAI contará com o suplente o mesmo segmento representado na execução titular relacionados aos incisos 2 desses artigos, os quais poderão ter como suplente qualquer dos segmentos citados no referido inciso. Artigo 6º. Os membros do COMAI terão um mandato de 4 anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. Artigo 8º. O regimento interno do COMAI será reestruturado por seus próprios membros do Poder Executivo e, dentre outras disposições, tratará. Artigo 2º. Revogada a disposição em contrário, essa lei entrará em vigor na publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2010. A decisão da Câmara Municipal de Rio Verde, 17 de setembro de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. A Lei 5.834, e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.835. Autoriza a realização de convênio com o Estado de Goiás. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, esta, por sua vez, através do Fundo Municipal de Saúde, autorizado a firmar convênio com o Estado de Goiás, através da Secretaria Municipal de Saúde, tendo por objeto a reforma do prédio Servo Hemocentro, situado na rua Luiz de Basquina com Augusta Bassi, em número centro.
Artigo 2º, por força do convênio que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas no valor de R$100 mil a ser empregada na recuperação do prédio dedicado ao especial telhado, cabendo ao Estado de Goiás garantir a continuidade das atividades do Hemocentro necessárias ao oferecimento de serviços de saúde à comunidade rioverdense. Artigo 3º, os recursos para aquisição do imóvel objeto dessa lei correrão contra a dotação consignada no orçamento vigente, podendo abrir-se créditos orçamentais necessários. Artigo 4º, revogada a disposição em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 de setembro de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.835, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.836. Lei 5.836 de 2010. Câmara Municipal altera a Lei 3.466 de 97. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a Lei número 3.466 de 97, de março de 97, que instituiu o Conselho de Meio Ambiente no município de Rio Verde, Coman, passando o seu artigo 3º, parágrafo 2º, a apresentar a seguinte redação. Parágrafo 2º. Coman reunir-se-á ordinariamente a cada mês e, em caráter extraordinário, quantas vezes necessários, sempre que for convocado pelo presidente 1/3 de seus membros, com a presença mínima na metade mais um de seus integrantes, em primeira convocação e maioria simples em segunda convocação. Artigo 2º, revogada a disposição em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2010. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, 17 de setembro de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.836, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanecer como estão, os contrários se manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto da redação final da Lei 5.837. Lei 5.837 de 2010. Autoriza a reposição salarial aos servidores da PESURG, Universidade de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica a Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, PESURG, Universidade de Rio Verde, autorizada a conceder reposição salarial aos seus servidores, nos quadros docentes e técnico administrativo, no valor de 5% a incidir nos salários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, de forma não cumulativa. Artigo 2º. Revogada a disposição em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2010. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 de setembro de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. A redação final da Lei 5.837, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.838. Lei 5.838 de 2010. Autoriza a aquisição de imóvel que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Considerando disposto no artigo 103 da Lei Orgânica do Município, fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por compra, permuta, desapropriação ou qualquer outro meio legal o imóvel urbano caracterizado com um lote de terreno para construção situado mesmo cidade no Parque Bandeirante, lote 4, quadra 18, contendo área total de 322,50 metros quadrados, sendo 15 metros de frente com frente e fundos por 22,50, lateral direita, 20,50, lateral esquerda, dividindo frente com a Praça Esmeraldas, fundo e lote 2, lateral direita com lote 5, lateral esquerda com lote 3, propriedade Acácio Téreo de Castro, pelo preço de R$60 mil. Parágrafo único, imóvel dedicado no caput desse artigo destina ampliação e instalação do Hospital Municipal. Artigo 2º, os recursos para aquisição do imóvel objeto dessa lei correrão a conta da dotação consignada no orçamento vigente, ficando autorizada a abertura de créditos orçamentários se necessário. Artigo 3º, revogada a disposição em contrário, essa lei entra em vigor na data de publicação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 de setembro de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.838, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.839. Lei 5.839 de 2010.
Autoriza a prestação de auxílio financeiro a pessoas que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro às pessoas abaixo relacionadas que encontram em situação de vulnerabilidade social na proporção específica. Jaime Francisco Andreani, R$ 600, 4 meses. Catiana Oliveira Souza, R$ 600, 4 meses. Para tratamento de seu filho, Dênia Oliveira. Deusdete Rosa Silva, R$ 1.000, 4 meses. Clélia Maria Rodrigues Viana, R$ 500, 6 meses. Josefa de Moraes Araújo, R$ 500, 6 meses. Enoque Batista, R$ 3.950, parcela única. As despesas decorrentes do cumprimento dessa lei serão levadas à conta própria do orçamento vigente, podendo se abrir créditos orçamentos se necessário. Artigo 3º. Revogada a disposição contrária, essa lei entrará em vigor na aplicação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 de setembro de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.839, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanência como estão. Os contrários se manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da redação final da Lei 5.840. Lei 5.840, 2010, institui gestão democrática do esporte e lazer de Rio Verde, estabelece diretrizes para as políticas municipais e dá outras providências. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Capítulo 1 das disposições iniciais. Artigo 1º. Esporte e lazer são direitos sociais contemplados nas dimensões práticas formais e não formais, obedecendo às normas gerais dessa lei, pautadas pela colaboração, cooperação, democratização e comprometimento, entendendo que o esporte e o lazer são fenômenos sociais distintos. Artigo 2º. Esporte pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: esporte educacional praticado em escolas com finalidade de alcançar desenvolvimento integral do indivíduo, esporte de participação, modo voluntário compreendendo as modalidades esportivas praticadas com finalidade de contribuir à integração dos praticantes, esporte de rendimento praticado segundo regras de prática de esporte com finalidade de obter resultados e promover a integração entre os federados. Parágrafo único. O esporte de rendimento pode ser organizado e praticado de modo profissional, caracterizado pela remuneração pactuada e em contato formal, não profissional, identificado pela liberdade liberdade prática pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e patrocínio. Artigo 3º. Para garantir o direito social ao esporte e lazer, o município cria, a partir dessa lei, como instrumento de maior gestão democrática. Capítulo 2 do Sistema Municipal de Esporte e Lazer. Artigo 4. Fica criado o Sistema Municipal de Esporte e Lazer no município de Rio Verde, com fruto no parágrafo do artigo 25 da Lei 9.615/98, Lei Pelé, para consolidar a Política Nacional de Esporte e Lazer, estabelecendo novos mecanismos da gestão pública articulados na forma justa, em estrutura aberta, plural, representativa, democrática e descentralizada. Artigo 5º. O Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Rio Verde, Goiás, para a consecução dos fins previstos, tem como objetivos garantir o esporte e lazer como direitos sociais, valorizando a acessibilidade e descentralização, a interioridade, a intergerencialidade, a multidisciplinaridade das suas ações. 2. Implantar política pública de esporte e lazer em consonância com as necessidades e aspirações. Consolidar o sistema público municipal de gestão de esporte e lazer, mobilizar a sociedade mediante adoções de mecanismos que permitam meio à ação comunitária, democratizar o acesso aos bens esportivos e lazer, direito à sua fruição, fortalecer as identidades locais através de promoção e do incentivo, colaborar com as organizações já existentes, estimular a organização e a sustentabilidade de grupos, intermediar junto a outros agentes para estabelecer programas esportivos, implementar programas, projetos e eventos esportivos, assegurar a centralidade das manifestações, estimular a integração com outros entes federados para a promoção de metas de desenvolvimento do esporte e lazer.
do cadastro esportivo de lazer. Fica instituído o cadastro esportivo de lazer do município de Rio Verde, Goiás, com instrumento informativo, regulador e difusor que organiza e disponibiliza informações sobre os diversos agentes, fazeres e produção na área de esporte e lazer, bem como sobre seus espaços e equipamentos. O cadastro esportivo esporte e lazer tem por finalidades reunir dados sobre a realidade do esporte e lazer do município por meio da identificação, registro, mapeamento do esporte e lazer. Gestores, conselhos de escolas, clubes esportivos sociais ligados a associações esportivas, esportistas, profissionais da área de esporte e lazer e suas respectivas entidades, equipamentos públicos e privados existentes, quadras poliesportivas, quadras de areia, campos de futebol, futebol de society, ginásios, pistas, praças, clubes recreativos, balneários, parques e outros. Parágrafo único. O cadastro esportista está condicionado ao prévio registro do Conselho Regional de Esportes. Ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer compete normatizar o sistema municipal de esporte e lazer, representar a sociedade civil perante ao poder público municipal, colaborar com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, identificar tendências e práticas de esporte e lazer, acompanhar a execução das diretrizes, métodos políticas municipal, oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da legislação relativa ao esporte e lazer, fomentar o estabelecimento de laços de cooperação entre a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, apoiar e incentivar as iniciativas relacionadas com a promoção e prática do esporte formal e não formal, colaborar no que estiver ao seu alcance com diversos segmentos sociais, propor, acompanhar e realizar seminários, cursos, congressos sobre assuntos relativos ao esporte em geral. O Conselho Municipal de Esporte e Lazer será composto por 9 conselheiros titulares, assim representados: 3 representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, obrigatoriamente 2 pertencentes à diretoria de esporte, 1 representante da Secretaria de Proteção Social, 1 representante da Superintendência de Juventude, 1 representante dos clubes esportivos, escolhido pelo secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer, dentre os indicados em lista pelo conjunto de clubes e comunidades localizados no território do município de Rio Verde, totalizando até o máximo 3 indicações por instituições. 3 professores de educação física ligada ao esporte. Educação escolhido por seus pais. Parágrafo 1º. Cada membro titular contará com um suplente que substituirá em seus impedimentos. Parágrafo 2º. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, renováveis apenas uma vez por igual período. Capítulo 4 do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. Fica instituído o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, instrumento de captação, financiamento de políticas públicas municipais de esporte e lazer, natureza contábil especial. O Fundo Municipal de Esporte e Lazer tem por finalidade apoiar os segmentos de esporte e lazer com base no pluralismo, na diversidade, nas vocações e no potencial de cada comunidade. 2. Estimular o desenvolvimento de esporte e lazer no município nas áreas urbanas e rural. 3. Financiar ações de manutenção, conservação, ampliação e recuperação de bens esportivos do município. 4. Apoiar movimento que busca a formação de grupos de entidades ligadas à área de esporte e lazer. 5. Incentivar a captação de recursos para financiamento de ações de esporte e lazer. É vedada a aplicação de recursos no Fundo Municipal de Esporte e Lazer em 1. Construção ou conservação de bens imóveis que não se refiram a atividades próprias de esporte e lazer, projetos cujo produto final ou atividades sejam destinados somente a interesses particulares. Parágrafo 1º. Para o acesso de qualquer financiamento público com recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, terão que estar registrados em cadastro esportivo de esporte e lazer. Capítulo 7. Fica autorizada a criação dos conselhos gestores setoriais de esporte e lazer no município de Rio Verde, como forma de participação comunitária na gestão dos espaços esportivos. Parágrafo único. Todos os conselhos serão registrados e cadastrados esportivo e de lazer do município. Os conselhos gestores setoriais de esporte e lazer, resguardados os princípios constitucionais e as normas legais, os diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, terão funções deliberativas, executivas, consultivas e fiscalizadoras nas questões administrativas
financeiras. Parágrafo único. A autonomia financeira aos conselhos gestores estaduais dependerá de delegação específica da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Os conselhos se organizarão por agrupamento de equipamentos públicos de esporte e lazer existentes nos bairros de Rio Verde ou forma individualizada dependendo das peculiaridades de cada região. Parágrafo 1º. O conselho terá como nome patronímico ou do bairro em que o equipamento público de esporte e lazer estiver instalado ou da região que o representa. Bom andamento da sessão, peço que o vereador Celso sente no seu lugar, deixar a campanha para depois. Na hoje. Vereador Celso. Por que tanto radicalismo, presidente? Eu, meu ilustre vereador Rodovaldo, estamos aqui falando em relação ao desempenho das sessões desse mês de setembro e o que nós possamos esperar das sessões para o próximo mês de outubro, após as eleições do dia 3, onde nós estaremos elegendo presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado presidente estadual, da Câmara. E estamos dentro do plenário. Capítulo 8, das disposições finais e transitórias. As despesas com a implantação dos mecanismos de gestão democrática criados por essa lei correrão com dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. No prazo de 1 ano, a contar de vigência dessa lei, o Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer elaborar e submeterá a aprovação do Plano Municipal de Esporte e Lazer. No prazo de 90 dias, a contar de vigência dessa lei, o Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer implantará o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Esta lei vigorará a publicação revogada de disposições encontradas, notadamente a Lei 5.487 de 2008. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 17 dias do mês de setembro de 2010. Elecir Casagrande Perpétuo Garcia, presidente. James Gonçalves Borges, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 5.840, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé, aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento do vereador, de autoria do vereador Celso da Silva Moraes. Requerimento 297. Requer envio de ofício secretário municipal de saúde, Paulo do Vale, solicitando do mesmo que faça entrega de remédios de uso contínuo no domicílio de seus usuários, pois assim a Secretaria de Saúde poderá planejar e estabelecer datas específicas para essa entrega, naturalmente evitando transtornos aos beneficiados, vários usuários dessa medicação. Celso da Silva Moraes, líder do PT do B. Em discussão, requerimento do vereador Celso, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para dizer que depois da aprovação desse requerimento do novo vereador Celso, que pede a distribuição de medicamentos de uso contínuo, esses medicamentos são distribuídos inicialmente pelo Juarez Barbosa e vem via via regional de saúde. E hoje, depois de uma luta de mais de 2 anos, nós estivemos em Goiânia em 2007, 2006, tivemos em 2007, para que houvesse uma representação, uma filial do Juarez Barbosa, digamos assim. Então, eu quero cumprimentar o vereador Celso, mas dizer que vai ter que ser feita uma parceria entre a Regional de Saúde, comandada pelo Alexandre Macedo, e o Dr. Paulo do Vale, para que haja realmente essa distribuição. Mas quero dizer ao vereador que muito mais sofrido do que a busca do remédio, hoje muitos já pegam na regional aqui, é as pessoas portadoras de câncer terem que ir a Goiânia no ônibus que sai daqui 2 horas da madrugada e retorna às 8, 9 horas da noite. Gostaria, o novo vereador Celso e a bancada governista, que trabalhasse junto ao secretário Dr. Paulo do Vale, e nós já fizemos diversos pedidos ofícios para isso, para que tivesse uma van que levasse especialmente as pessoas portadoras de câncer. Porque elas já têm que sair de casa meia-noite
para tomar um ônibus 2 horas para Goiânia. Depois faz uma quimioterapia que acaba com a condição física da pessoa e tem que voltar para chegar em casa à noite, em torno das 22 horas. Então, eu acredito que a secretaria, a atual secretaria, pelo volume de veículos que tem condições de disponibilizar para os portadores de câncer um carro específico. Sai daqui e já vai direto para o Hospital do Câncer, não precisa sair pela madrugada, inicialmente na madrugada, pode ser mais tarde um pouquinho, e as pessoas voltariam, depois da quimioterapia, da radioterapia, diretamente para a sua cena. Eu gostaria de pedir à bancada que trabalhasse isso, que verificasse isso com o doutor Paulo, porque estive com o Alexandre Macedo, para ver se ele não poderia fazer isso pela regional. Ele disse que o carro coletivo, o van, o besta lá, um carro que ele tinha, ele havia transferido para a Secretaria Municipal de Saúde, porque ele não tinha utilidade real para aquele veículo. Então eu gostaria de pedir que haja mesmo realmente muita dedicação da bancada governista para que haja um veículo específico para as pessoas que vão ao Hospital do Câncer, porque é terrível. Só quem já conhece, acredito que todos os vereadores conhecem, porque todos são procurados, que vão saber desse grande sofrimento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, só para deixar registrado também, que esse requerimento ele surgiu após várias pessoas que fazem uso deste tipo de medicamento terem nos procurado, né, pedindo uma orientação para poder ver a possibilidade de melhorar, né, e, enfim, de viabilizar para que essas pessoas tenham esse acesso a esse tipo de medicamento de uma forma mais digna e com menos sofrimento. E, inclusive, chegar até em alguns momentos a relatar que às vezes desloca de uma determinada região da cidade para outra região totalmente oposta, e às vezes chega lá, o medicamento não está disponível ainda, às vezes atrasou ou não chegou, e acaba trazendo um transtorno para essas pessoas que já têm esse tipo de problema. Então, ouvindo essas pessoas, nós tivemos a ideia, né, de fazer essa sugestão ao secretário Paulo do Vale, para poder ver a possibilidade de viabilizar, né, esses procedimentos para poder, assim, facilitar a vida dessas pessoas. E peço o voto de todos os colegas para que votem a favor do projeto. Muito obrigado. Já foi votado, vereador, por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos de autoria do vereador José Henrique, do PMDB. Requerimento 298-2010. Requer vídeo de ofício ao presidente da AGETOP, senhor José Américo de Souza, solicitando no mesmo conclusão do serviço de tapa-buracos da GO 501, rodovista Dona Veloso, que liga BR-452 ao distrito de Uruana, visto que com a proximidade da época de chuvas, o trecho inacabado oferecerá risco a acidentes aos condutores de veículos. Requerimento 302-2010. Requer vídeo de ofício ao secretário Levi França, rei de França, sugerindo a utilização dos espaços publicitários dos ônibus de transporte escolar e a confecção de cartazes para serem fixados nas escolas municipais de Rio Verde, que contêm informações socioeducativas relacionadas a maléficos causados por consumo de drogas, álcool, fumo, informações de combate a abuso sexual infantil, violência à mulher, as prevenções sobre DST, doenças sexualmente transmitíveis, etc., visando coibir a prática de tais atos. Requerimentos assinado pelo vereador José Henrique Freitas, PMDB. Em discussão, os requerimentos do vereador José Henrique, a palavra assegurada ao autor do projeto. Senhor presidente, requerimentos que merecem algumas informações. Foram feitas diversas solicitações da AGETOP, por diversos pares dessa casa, que fosse feita o recapeamento da GO 501, rodovia estadual Nenzinho Veloso, que por uma lei assinada pelo Inês Cândido em 1998, transformou-se o nome da GO 501 em Nenzinho Veloso do Carmo. Mas aquela rodovia que liga a BR-452 ao distrito de Uruana está oferecendo risco a quem passa por ela. Aí a AGETOP veio, fez um tapa-buraco nos lugares que os problemas estavam menores e deixou exatamente aonde os problemas estavam maiores. Então, o que nós queremos é pedir à AGETOP que termine o trabalho,
que seja de forma paliativa, para que não haja, no começo das chuvas, riscos maiores. Então, peço o voto favorável. O outro requerimento interessado ao professor Dr. Levi Reide Francis, pedindo que exatamente sejam utilizados os espaços nos 128 veículos de transporte escolar, para que sejam aplicados adesivos, cartazes, que oriente as crianças e os jovens sobre o combate à pedofilia e crimes de abuso sexual, as outras informações como a doença sexualmente transmissível, DST, o uso das drogas. Então é um lugar em que o jovem pode estar sendo preparado, o jovem pode estar sendo orientado. E naquele momento em que o jovem ler, participar, discutir com o coleguinha aquele assunto, ele vai procurar informações também junto às professoras. E a outra, no mesmo requerimento, pede não só a utilização dos veículos, dos 128 veículos que existem na rede de transporte coletivo, mas também nas escolas, para que as escolas usem cartazes, coloquem cartazes, para que possa ajudar na orientação, na informação, na educação desses assuntos tão importantes na formação dos nossos jovens. Por isso, peço o voto favorável dos pares da Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, os requerimentos de autoria do vereador Zé Henrique, a palavra continua franqueada, não havendo em votação, os vereadores concordarem pelo meio das comissões, contrário manifesto colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Presidente, só dizer aos pares da Casa que a campanha de combate à pedofilia e abusos sexuais contra criança e adolescente está em pleno vapor. Estivemos reunidos com o Dr. João Feliciano, que é o presidente do CREAS, Centro de Referência e Assistência Especializada. Ele nos informou o seguinte, que neste semestre já haviam feito 3 ou 4 escolas, todas as classes, com palestras por psicólogos, por psiquiatras e assistentes sociais, em que as crianças estão sendo orientadas. Então, no final do ano, em que nós tivemos um crescimento vertiginoso das denúncias, porque muitos não sabiam identificar as crianças que estavam sendo vitimadas, ou as pessoas não sabiam a quem procurar. Então, agora nós já estamos começando o trabalho de base, que é exatamente reduzir o número de denúncias, porque nós estamos realmente levando as informações aos pedófilos, aos abusadores, que eles estão agora sob a mira da justiça, sob a mira de um grupo que não vai concordar em nenhuma situação, que isso continue acontecendo. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, aos senhores da Casa, que o trabalho de combate à pedofilia e abuso sexual está em pleno vapor. Estaremos, inclusive, no mês que vem, realizando mais um seminário. Nós pretendemos trazer o Magno Malta, mas vai depender das questões dele pós-eleição, para que a gente possa concluir o contato, já que o Magno Malta atualmente é o presidente da Comissão de Combate à Pedofilia no Senado Nacional. Então, quero dizer a Vossa Excelência que o apoio desta Casa, o apoio de todos os pares tem sido importante para a continuidade desse trabalho. Muito obrigado, Pedro. Peço ao secretário faça a leitura dos requerimentos do vereador Luiz César. Pela ordem, vereador Nilton Landas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi pela ordem para parabenizar o trabalho do vereador Zé Henrique, que tem feito sobre pedofilia. A gente tem visto que diminuiu muito em Rio Verde as reclamações. Uma notícia que chocou muito o estado de Goiás, em Formosa, saiu no jornal de anteontem, quando o pai abusou de 3 filhas, inclusive uma menor de 14 anos que está grávida. Coisa que choca um pai, que choca a sociedade brasileira. E as reclamações estão sendo bem menos em Rio Verde. E isso tudo nós devemos ao trabalho de cada pessoa, mas do esforço pessoal do vereador Zé Henrique. Muito obrigado. Requerimento 299/2010. Requerimento de ofício ao Jorge Pedroso solicitando reavaliação do trânsito da Avenida Pequi com a Avenida Independência no bairro da Meleira. Requerimento 300/2010. Requerimento de ofício ao prefeito municipal, senhor Juraci Martins de Oliveira, solicitando recapeamento das ruas do distrito de Riverlândia. Requerimento 306/2010. Requerimento de ofício ao senhor Levi França, solicitando do mesmo informações do porquê os estudantes da zona rural, nas proximidades da fazenda do Dr. Vandeci, andam mais de 5 quilômetros para pegar o transporte escolar, saindo de suas casas 10 horas e retornando apenas 17 horas.
Requerimentos assinados pelo vereador Luiz César de Castro Leão, PMDB. Em discussão, os requerimentos de autoria do vereador Luiz César. A palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos de autoria da vereadora Eliene Rousseff. Requerimento 307/2010. Requer de ofício ao diretor do IPARV, Fagner dos Santos, solicitando a contratação de um médico geriatra para atendimento de seus usuários. Requerimento 214. Requer de ofício ao secretário de Educação, Levi de França, solicitando a construção do muro em torno da Escola Municipal Otávio Ferreira, entre Rua 10 e Rua 8, em frente à Praça do Bairro Promissão, devido ao barulho que está atrapalhando o estudo dos alunos. Requerimento 282. Requer envio de ofício ao secretário de obras, Luiz Carlos Sabino, solicitando asfaltamento e rede fluvial para o setor Pausana, assim supermercado KGL, entre os bairros Martins e Céu Azul. Requerimento 283/2010. Requer envio de ofício ao secretário de obras, Luiz Carlos Sabino, solicitando reforma da pista de caminhada no bairro Veneza. Requerimento 301/2010. Requer envio de ofício ao secretário de obras, Luiz Carlos Sabino, solicitando implantação de um bueiro na rua J6, quadra 6, lote 29, bairro Maurício Arantes. Requerimentos assinados pela vereadora Eliene Medeiros. Em discussão, os requerimentos e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu preciso fazer um registro, e eu faço agora. No dia 11 de março de 2010, através do ofício 23, nós encaminhamos ao senhor Jorge Goga Pedroso, superintendente municipal de trânsito, o seguinte ofício. Senhor superintendente, parabenizamos Vossa Senhoria pelo trabalho que vem realizando nessa superintendência que, sem dúvidas, exige estudos apurados para a elaboração de programas que visem não somente a resolução dos problemas atuais com o trânsito, como aqueles que poderão sobrevir com o crescimento da cidade e, consequentemente, o aumento de veículos. Com esse pensamento, a título de contribuição, temos enviado ofícios e elaborados requerimentos solicitando a possibilidade de estudos técnicos, colocações de placas de sinalização ou semáforos em diversos locais que temos observado a necessidade de algum tipo de interferência por parte dessa superintendência ou, também, por solicitação de pessoas que vivenciam no dia a dia situações graves envolvendo o tráfego de veículos em áreas de nossa cidade. Uma dessas situações que observamos, que consideramos grave, está localizada no cruzamento da Avenida José Walter com a Rua Quinco Honório Leão, no setor Morada do Sol, onde o tráfego é intenso e tem aumentado diariamente pelo fato de que o número de construções no Residencial Interlagos é grande, somando-se ao fato de que a presença da Câmara Municipal no bairro atrai muitos veículos e ainda, no horário de pico, os alunos que frequentam as faculdades FAR e FESURV, na maioria, passam por esse local insuficientemente sinalizado, causando grande confusão no trânsito e até acidentes. Diante do exposto, solicitamos de Vossa Senhoria estudo técnico com urgência no local, com a possibilidade de colocação de semáforo que possam ser solucionados de vez os problemas ali existentes. Na certeza do vosso pronunciamento a respeito, subscrevemos atenciosamente, José Henrique, foi protocolado, está aqui o carimbo da superintendente. Eu quero, na oportunidade, dizer, nobre líder de governo, que recebemos no mês de março a resposta do senhor Jorge Goga Pedroso, dizendo que havia feito a sinalização horizontal e vertical naquela região e que, por certo, ele entendia que teria feito o suficiente. Depois, em algumas oportunidades que nós nos encontramos, eu dissera para ele que precisava que continuasse o estudo porque a sinalização não estava resolvendo. Então, quero cumprimentar o superintendente Jorge Goga Pedroso pela coragem, pela disposição, pela humildade de perceber de que naquele local, hoje, ao que nós voltarmos, possivelmente estará funcionando o sinal, o sinaleiro, o semáforo, e ele teve então a humildade de perceber
de que era necessário realmente a colocação no semáforo. Então, leve ao superintendente os nossos cumprimentos por essa ação importante para a comunidade de Rio Verde. Muito obrigado. Faça as leituras dos requerimentos do vereador Elecir Casagrande Perpétuo Garcia. Requerimento 304. Requer envio de ofício ao secretário de Luiz Carlos Sabino solicitando o mês de construção de passarela na Avenida Eurico Veloso do Carmo, sobre o Córrego Barrinas, para o cidade do número 1500, Jardim Bela Vista. Haja visto o grande fluxo de pessoas que transitam nessa região. Requerimento 305/2010. Requer envio de ofício ao senhor Luiz Carlos Sabino, secretário de Obras, solicitando o mês de asfaltamento da rua Lírio Lemos da Rocha, na Vila Mariana, pois o péssimo estado da rua em epígrafe impede que os moradores entrem com veículos em suas casas. Requerimentos assinados pelo vereador Elecir Casagrande Perpétuo Garcia. Em discussão, os requerimentos de autoria do vereador Elecir Casagrande. A palavra Peço a franqueada palavra. é assegurada ao líder do PMDB, vereador José Henrique. Senhor presidente, não obstante a ausência do grande presidente dessa casa, ele solicita o asfaltamento de rua no bairro Mariana. No começo que houve lá, fui informado pelos moradores do bairro que o prefeito comprometeu, primeiro, que em 15 dias assumiria a Saneago, já passaram alguns dias, já não faltam mais 15, e que o asfaltamento das ruas sem asfalto no bairro seriam iniciadas até no final do mês. Então, possivelmente até no final do ano nós teremos todas aquelas ruas. Mas meu voto é favorável e meus cumprimentos à preocupação do presidente. Muito obrigado. Em discussão, os requerimentos. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, descontar o manifesto colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, convoco para a sessão da eleição da mesa diretora da Câmara no dia 1º de janeiro de 2011. Todo mundo ficou assustado agora, né? Mas não havendo mais nada, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadores, público em geral, assistência, amigos, e convoco para a sessão ordinária no dia 25 de outubro de 2010. A sessão está suspensa.